História dos computadores e computação. Bom, desde os primórdios da civilização, o homem busca pelo estabelecimento de laços de relação e socialização. Considerando a comunicação e a evolução das interações interpessoais, foram aprimoradas as maneiras e veículos de comunicação, incluindo a tecnologia e computação. Podemos dizer que até os dias de hoje, essa busca pelo crescimento continua, com mais recursos, possibilidades e inovações. Uma delas, o computador, presente desde o ano de 4.000 anos a.C., permanece até os dias atuais sem limites para criação e inovação. Segundo a definição do dicionário, um computador é aquilo que computa ou calcula. E foi assim que o computador começou, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com uma placa de argila que auxiliava os cálculos por meio da escrita de algarismos. Logo o ábaco, que depois foi aperfeiçoado em 200 a.C., era constituído por uma placa com varetas e pedras, que deslizava ao meio para auxiliar nos cálculos. Apenas em 1642 surgiu a primeira máquina de somar, criada pelo francês Pascal, a Pascalina, que realizava cálculos através de discos interligados. Sendo assim, foi a precursora das calculadoras mecânicas. Logo após a criação da Pascalina, Leibniz, em 1671, deu origem a uma máquina que realizava cálculos de multiplicação e divisão. E foi assim a precursora das calculadoras manuais. Outra pessoa muito importante na história da computação foi Jack Quardt, que em 1802 passou a utilizar cartões perfurados para automatizar suas máquinas de tear. Em 1822, o cientista Babbage criou uma máquina que calculava funções trigonométricas e logaritméticas, utilizando os cartões de Jack Quardt. Em 1834, Babbage desenvolveu uma máquina na qual eram realizadas os quadros de operações principais e armazenava em memória de até 1.000 números de 50 dígitos, e ainda imprimia os resultados obtidos por ela. Porém, Babbage morreu sem ter concluído o invento, mas foi nomeado pai da computação devido a sua máquina ser baseada para a estrutura dos computadores. Surge a era da computação, 1890. Hollert, após sofrer pressão do governo para calcular os dados do censo, desenvolveu uma máquina na qual obtinha os dados através do aperfeiçoamento dos cartões perfurados, os mesmos criados por Jack Quardt, e realizou a contagem em tempo, que foi um recorde naquela época. Em 1986, Hollert criou uma campanha chamada TMC, Tribunal Machine Company, que em 1924 se tornou a IBM, International Business Machine. Então, em 1930, Vannevar Bush anuncia a moderna era dos computadores, com seu analisador diferencial. Em 1936, surge Alan Turing, outro nome na qual revolucionou a computação, com seu artigo de números computáveis e Claude Shannon, que demonstrava através dessa combinação uma lógica com circuitos elétricos, ajudando assim outro nome marco, George Stibitz, a construir um somador binário em sua mesa de cozinha. A evolução dos computadores modernos começou no campo da ficção científica. Nós não estávamos certos se eles seriam companheiros ou empregados ou inimigos, mas nós sabíamos que poderíamos construir máquinas que poderiam ser quase humanas. O primeiro computador eletrônico de finalidade geral foi, como a bomba atômica, um produto da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, engenheiros da Universidade da Pensilvânia construíram um computador gigantesco para acelerar os cálculos da artilharia. Ele foi construído com 1.800 válvulas eletrônicas. O que conseguimos foi uma máquina de 30 toneladas, apenas ligeiramente mais esperta que uma calculadora moderna. ENIAC did have thousands of vacuum tubes and filled the whole floor in this building at the Moore School of Engineering in Philadelphia. In fact, there are stories about how when they switched on the ENIAC, the lights all dimmed in Philadelphia. It did use a lot of electricity. Ele
custou o equivalente a 8 milhões de dólares e podia somar centenas de números por segundo. Mas se você quisesse fazer algo além de somar, tinha que reconfigurar a máquina inteira. John von Neumann, um matemático de Princeton, decidiu que era possível dizer a um computador o que fazer sem reconfigurá-lo para cada problema diferente. I'd say one of the most significant inventions of computing today was the realization that was actually attributed to John von Neumann, that you could store both the computer program and the data that the program was to act upon in the same memory. Isso significou que as instruções foram realmente armazenadas dentro da memória da própria máquina. Uma companhia privada chamada Remington Rand comprou os projetos do ENIAC e rebatizou sua versão de UNIVAC. O UNIVAC se tornou mundialmente conhecido quando previu na televisão o resultado da eleição presidencial de 1952 nos Estados Unidos. Moving on into the 1960s, there was the development of the transistor and the implementation of transistor machines. Probably best known in that series were the IBM 360 series, which was the first compatible family of computers, a whole series of machines that were immensely successful and established all kinds of standards in computing, such as the fact that one character, which consists of 8 binary digits or 8 bits to make what's known as a byte, that was a standardization that came about in the IBM 360. As guerras no meio da computação, 1944. Com a Segunda Guerra Mundial aflorando, era necessário mais tecnologia para táticas de guerras e máquinas para cálculos relacionados a balísticas e combate. Com o incentivo financeiro da IBM, mais de 500 mil dólares, foi construído o primeiro computador eletromecânico na Universidade de Harvard. O Mark I, como era chamado mesmo sendo usado por 16 anos completos, na universidade já era ultrapassado antes mesmo de ser lançado, pois na Alemanha, no ano de 1941, SUSE já iniciava testes em seus modelos Z1 e Z2, mas obteve sucesso com seu Z3, que consistia em um dispositivo controlado por sistema binário, bem mais leve e bem mais barato que o Mark I. SUSE usou o Z3 logo após o Z4, para solucionar problemas de engenharia de aeronaves e projetos de mísseis. SUSE também forneceu suas aplicações de codificar comandos ingleses usados com os comandantes no campo de batalha. Bom, com todas essas inovações tecnológicas, Segunda Guerra Mundial surge em 1943. Os computadores de primeira geração sob liderança do matemático britânico Alan Turing. Em 1946 surge o ENIAC, Computador Integrador Numérico Eletrônico, projetado na Universidade de Pensilvânia para fins militares, desenvolvido por John W. Machille e J. Presper. EDVAC, computador eletrônico de várias discretas, calculava informações em forma binária e ao invés de decimais, reduzindo assim os números de válvulas, e armazenava os programas de dados através de sua memória interna constituída por um tubo de mercúrio, onde os cristais dentro dele geravam pulsos eletrônicos que reatiam a informação. Já em 1949 surge o EDSAC, calculadora automática com armazenamento retardado eletrônico. Foi o último grande invento no período da Segunda Guerra. Em 1951 surge então o primeiro computador criado para uso comercial, feito pela empresa britânica Lyons Electronic Office, o Leo Computer, utilizado para calcular folhas de pagamento, registrar entradas, saídas e funcionários, e também para controlar estoques de produtos e suprimentos existentes nas empresas. Agora, passamos para a segunda parte da geração da computação, ano 1952. Computador desenvolvido pela Bell Laboratories, o transistor passou a ser uma ferramenta na construção de computadores devido ao seu aquecimento mínimo, pequeno consumo de energia e mais veloz em relação às válvulas. Em seguida, surge o UNIVAC, ou seja, UNIVAC, computador automático universal, criado por John Machille e Presper Hector,
para uso comercial era programado através da fita magnética de alta velocidade, sendo para prever resultados de eleições, e assim deu fim à era de cartões furados, criados por Jack Quart. Ainda em 1952, Grace Hopper criou o primeiro. Em 1953 é criado por J. Forrester a memória magnética, que daria fim de válvulas eletrônicas. No ano seguinte, a IBM concluiu seu primeiro computador em série, o 650. Em 1955, a Bell Laboratories compilador e ajudou a desenvolver duas linguagens de programação. Concluiu seu computador transistorizado, ou seja, o TRADIC, TRADIC, equipado com 800 transistores em um cada recipiente. Terceira geração da computação, 1958 a 1959. Com o desenvolvimento do circuito integrado por Robert Noyce, Jean Horne, Jack Kilby e Kurt Lehovic, em 1960, a IBM lança o 360, com o uso de chips que formavam circuitos eletrônicos complexos e em menor tamanho. Em 1965, o PDP-8, desenvolvido pela Digital Equipment, se torna o primeiro mini-computador comercial e de preço competitivo. Em 1971, Ted Ruth planejava um microprocessador Intel 4004 com o chip único para um computador de 4 bits. Em 1974, Ed Roberts constrói o Altair 8800 com a base de Intel 8080. O Altair se tornou o sucesso de vendas, vendendo 4.000 pedidos. O surgimento da Microsoft. 1975. Bill Gates e Paul Allen criam o primeiro software para microcomputadores, que era uma adaptação do código de instruções simbólicas do Altair. Nesse caso, eles fundam a Microsoft. Em 1977, o mercado conta com 3 decorrentes de microcomputadores: o Apple II, o TRS-80 e o VisiCalc PET. Em 1979 é lançado o primeiro programa comercial para computadores, ou quarta geração de computadores, o DEC 80. Com a criação do circuito integrado, larga escala de integração, pode-se incorporar até 300.000 componentes em uma única pastilha, dando início a uma nova era tecnológica. E a quarta geração da computação. A quinta geração de computadores, em uma escala muito maior de integração de chips, tende cada vez mais a diminuírem, e os computadores também, como o caso do processador F100, que pode passar pelo buraco de uma agulha.